Oi, oi, povo bonito! Cá estou eu de volta, depois de 10 meses sumida aqui do nosso canal, voltei. E eu sumi aqui do nosso canal por alguns meses, né? Foram 10 meses ausente aqui. Eu fiz uma live aqui segunda-feira, compartilhei um pouquinho com vocês sobre o motivo da gente ter ficado ausente esse período. Falei, né? Compartilhei com vocês os nossos planos para o futuro aqui do nosso canal e é isso. Quero dizer para vocês que estamos de volta com tudo. Espero muito que vocês não me abandonem, continue aqui comigo firme e forte. Você que é novo por aqui, que tá me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa família e da comunidade aqui do YouTube. Você que tá aqui comigo desde o iniciozinho, muito obrigada. Vocês já são de casa. Sem mais enrolação, sem mais delonga, bora para o nosso videozinho de hoje, que eu fiz uma receitinha muito gostosa para compartilhar com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Pronto, gente, posicionei vocês aqui no meu tripé. Vou acender aqui a luz, que eu acho que vai ficar um pouco escuro. Acho que essa daí tá boa. E vou separar aqui os ingredientes para passar para vocês. Do que vai precisar para fazer a nossa receitinha, né? Bom, deixa eu ver aqui. Aqui, gente, para passar para vocês, eu vou deixar, gente, a receita, os ingredientes todos na descrição, tá bom? Eu vou usar essa farinha de trigo aqui, dessa marca fina, nunca usei ela não, vai ser a primeira vez. Então eu espero que ela não me decepcione, né? Porque tem algumas farinhas de trigo que deixam a desejar, né? Mas vamos testar ela hoje e vou dizer se é boa. Aí a gente vai usar farinha de trigo sem fermento, tá? A gente vai usar esse fermento biológico aqui, ó. Fermento para pão. Um sachê. A gente vai usar óleo, né, que é meia xícara, água. Eu vou falar todos os ingredientes porque eu sei que água todo mundo tem em casa, né? Mas eu vou falar pra vocês já ficarem preparados caso vocês forem fazer junto comigo, tá? Então vai ser farinha de trigo, tô lendo aqui, gente, que eu anotei. Vai ser farinha de trigo, água morna, óleo, que vai ser só meia xícara, esse sachê de fermento, 2 colheres de açúcar e uma pitada de sal. E o recheio fica a critério, né? No meu recheio aqui eu vou estar usando linguiça, calabresa e presunto. Tô sem queijo aqui, então esse vai ser o meu recheio de hoje. Você pode fazer a gosto, né? Queijo, presunto, frango, carne, enfim. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Cada um faz do seu gosto. Aí eu tô esperando aqui, vou até desligar, porque a água, gente, ela tem que estar morna, não quente, tá? Você tem que colocar o dedo assim e contar até 10 e aguentar. Se tiver quente, possa ser que o fermento, ele dê uma cozida e não funcione. Então tem que ser morna. Então eu vou colocar aqui numa tigela os ingredientes, tá? A farinha de trigo, gente, é assim, ó. A xícara que eu vou usar vai ser 200 ml, só que a farinha de trigo, geralmente, a quantidade que a gente usa não vai ser o quilo de farinha todo não, tá? Vai ser aí mais ou menos 700 gramas. Se você tiver balança, perfeito, você pesa pra ficar tudo ok. Se não, você pega uma xícara aí de 200 ml e você coloca a quantidade de 6 xícaras, tá bom? A gente vai começar pelos ingredientes sem ser o seco, né? Os molhados, como dizer, o que vai ser a água, tá? Deixa eu ver se a minha água ficou na temperatura certa. Ó, não, a minha ficou quente, gente, espera aí. Pronto, gente, e agora a minha água tá no ponto certo. Ó, eu vou usar aqui 2 xícaras de 200 ml de água, tá? A água morna, como eu falei pra vocês. Vou colocar aqui. 2 xícaras. A gente vai usar meia xícara de óleo. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição tudo certinho, tanto em grama como em xícara, né? Porque tem gente que tem a balança e gosta de fazer tudo pesado, né? Eu tenho uma balança, só que como eu tenho tudo anotadinho aqui e eu sei as gramas que é essa minha xícara, então não precisa eu pesar, porque essa minha xícara eu já sei a quantidade que é. Coloquei o óleo, coloquei
a água, vou colocar agora 2 colheres de açúcar. Assim, ó. Aí agora vamos colocar, dê uma mexidinha aqui, o fermento, tá? Amor, traz uma tesoura pra mim, por favor. É. Sachêzinho, gente, de 10 gramas, tá? 10 gramas é uma colher, né? Dessa de sopa que a gente tem em casa. Uma dessa aqui, ó, do açúcar mesmo, né? Aí vamos colocar ele. Mexer. O fermento pra pão, ele tem um cheirinho meio enjoado, né? Eu não sei se é só eu que acho. E tem vezes, até quando o fermento é um pouco velho, ele até pega assim um gosto no pão, nas coisas que a gente faz. Misturei aqui, gente. Aí agora a gente vai entrar com a farinha de trigo, né? Porque o sal eu vou deixar pra colocar por cima da farinha de trigo, gente. Vai estar tudo na descrição, tá? E eu vou colocar em um comentário fixado também. Não é todo mundo que sabe olhar, né, as descrições dos vídeos. Mas aí eu vou deixar fixado também em um comentário aí. Vocês podem estar abrindo. Que vai estar aí os ingredientes, as quantidades certinhas, sabe? Então, gente, a quantidade da farinha ou é 6 xícaras ou 700 gramas. Vai colocando aos poucos. Era pra eu já ter deixado ela pesada aqui em uma outra tigela, né? Aqui uma xícara. Opa, quase que derrama. Por isso que a importância de você colocar aos poucos. Porque como tem marcas de farinha, possa ser que ela dê o ponto antes, né? Mas eu vou falar pra vocês, nessa marca aqui, quantas xícaras foi usada, tá bom? Ó, eu coloquei 4 xícaras e ela já tá bem firme, né? Mas não tá boa ainda, eu vou ter que acrescentar mais uma. Talvez até eu use a 6, mas já tá firme. Essa farinha aqui, gente, eu não usei dela não, é a primeira vez que eu tô usando essa marca de farinha. 5. Não tá dando pra vocês verem não, né, ó. Vou mexer aqui. Deixa eu trocar aqui de colher, vou colocar uma colher de pau. Já tá ficando difícil pra mexer. Daqui a pouco a gente vai usar as mãos, tá, gente? A gente vai sovar essa massa. Mas essa massa você não sova ela muito, não. Coisa aí de 5 minutinhos, só pra incorporar mesmo. Né? Não fica se matando, sovando, não. Ó, gente, eu coloquei 5 xícaras. E eu acho que já tá ficando quase no ponto. Vou baixar aqui pra vocês darem uma olhadinha, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que vai ser 5 xícaras, viu, gente? Dessa marca, dessa farinha. Se você colocar mais, ela vai ficar uma massa muito pesada, ó. Tá vendo, ó? É. Aí, gente, agora pra sovar, vou ter que botar a mão na massa. Como aqui ainda não tá com o piso e nem o porcelanato, né? O mármore. Uai, gente, meu tripé agora tá sem querer ficar em pé. Aí eu vou lá pra minha mesinha pequena lá do quintal, só que lá tá mais escuro, então vai ficar meio ruim pra mim gravar pra vocês. Mas eu vou sovar lá essa massa aqui, gente, por uns 5 minutos. Se eu ver a necessidade de acrescentar um pouco mais de massa, eu vou colocar. Mas aí eu falo pra vocês, tá bom? Eu vou sovar e já volto. Só, gente, a minha massa aqui já foi sovada por 5 minutos, ó, como ela fica uma massa bonita. E ela não gruda mais, ó. Ela nem gruda mais na mão, tá vendo, ó? E nem gruda mais na mesa, ó, tá vendo? É porque, gente, eu tô fazendo à noite, né? Já tá à noite. E aí, por isso que eu não filmei aqui desde o início, a gente sovando, por conta que tá escuro. Aqui a minha mesinha fica no quintal. Mas tá vendo, ó, que não tá grudando, ó, ó.
vendo? Lisinha. A gente vai deixar agora descansar aqui na tigela que eu mexi ela, ó. Tá vendo? Até ela dobrar de tamanho. Vou botar aqui um pano por cima e vou mostrar pra vocês lá dentro. Pronto, gente, agora eu vou colocar aqui a nossa massa, ó. Tá vendo? Ajeitar aqui um paninho nela, né? Assim, ó. E vou colocar no forno ou no armário. O pulo do gato tá em quê? Com uma vasilha de água muito quente, que vai ajudar o fermento a fermentar e dobrar de tamanho. Como hoje aqui tá um tempo assim mais frio, então tem que ter esse auxíliozinho aqui para poder o processo ser acelerado. Aí eu vou colocar no fogão ali dentro do forno aquela vasilha de água quente do ladinho dessa tigela que tá a massa coberta. E depois eu mostro pra vocês quando dobrar de tamanho. Aí, enquanto ela vai dobrando de tamanho, a gente vai preparando já o recheio, né? Pronto, gente, eu separei aqui agora os ingredientes que eu vou usar para o recheio. E recapitulando aí que eu não falei pra vocês, eu precisei usar mais uma xícara. Então foi um total mesmo de 6 xícaras pra chegar ao ponto da massa mesmo. Quando eu tava lá sovando ela, eu vi que ela tava meio liguenta ainda, né? Aí eu tive que colocar realmente as 6 xícaras. Fui polvilhando assim aos poucos, até dar o ponto na massa perfeita. Aí ficou top. Gente, aqui o recheio vai ser o seguinte, né? Ó, vai ser linguiça e presunto. Só que eu vou variar. Que essa receita ela rende 2 pães grandes. Nenhum dos pães eu vou temperar, né? Porque as minhas meninas não são muito chegadas a tempero. Ó, eu vou colocar tomate, cebola, pimentão e tempero seco, que eu tô sem coentro. Mas no outro vai ser só linguiça ralada com presunto, tá bom? E no outro eu vou rechear, além da linguiça e o presunto, eu vou colocar os temperos, né? Pra dar um gostinho a mais. Então a gente vai começar, gente, eu vou começar pela parte assim um pouquinho mais chata, que é a da linguiça. Porque eu tô sem triturador. Aí eu vou triturar a mão mesmo. Meu triturador quebrou. E eu tenho aqui um ralador que ele é maravilhoso, mas como a linguiça ela tá em temperatura ambiente, ela não vai estar, tipo, quando ela tá no congelador, esse trituradorzinho aqui, ó, esse ralador aqui, ele descasca, ele dá pra você fazer batata chips, né, aqui, e dá pra você ralar aqui, ó, tá vendo? Só que como ela tá em temperatura ambiente, ela tá molenga. Tipo, não é que ela tá molenga, vocês estão me entendendo, né, ó? Ela tá mais macia, não tá durona pra você ralar não, né? E aí a gente vai descascar, ó. Tirar essa casca. Essa linguiça aqui, ela já é defumada. Tem gente que não tira essa capinha dela aqui, não, mas eu gosto. É um pouquinho trabalhosa ela pra tirar, mas eu gosto de tirar. Pronto, gente, aqui, deixar pra vocês verem, ó. Esse aqui é um tempero, né? Só falta eu colocar aqui agora esse tempero seco, que eu vou colocar pouco também, que a turma aqui não gosta muito desse tempero não. Aqui é Edu Guedes, mas é um Edu Guedes que tem vários, né? Esse aqui eu também não sou muito fã não. E esse daqui como é que diz? Chimichurri, eu acho que eu não sei falar esse nome não, mas enfim, é alguma coisa assim. Vou botar também um pouco de orégano. Deixa bastante, ó. Vou olhar como é que tá a nossa massa, pra ver se ela já duplicou de tamanho, né? Ó, esse daqui tá bem temperadinho, tá vendo, gente? Olha. Opa!
Vamos derramar não é Rafaela, né? Tá vendo? E esse aqui vai ser só assim mesmo, linguiça e... Como é que diz? E presunto. Vou ver como é que tá a nossa massa agora. Olha só, a gente já dobrou de tamanho, tá vendo? Uma massa cresceu. Agora a gente vai dividir ela em dois e vamos dividir, né, ela em dois e vamos abrir ela no meio e rechear. Vou mostrar pra vocês. Vou filmar lá no quintal, na minha mesa, que eu vou precisar abrir ela lá. A imagem vai perder um pouco a qualidade, mas eu vou mostrar pra vocês poderem ver como que vai ser, tá bom? Coloquei o meu tripé aqui pra ver se ajuda um pouco mais na imagem. A gente vai reservar esse aqui de lado, que a gente vai abrir essa outra. Agora não tem segredo, a gente só vai abrir, ó. Tá vendo? Que essa mesa aqui, ela é bem pequenininha, que a outra ali é de madeira, aí não tem como fazer isso. Então tem que ser nessa daqui mesmo. Aqui, ó. Deixar ele mais centralizado no meio, assim, porque você vai precisar da borda pra fechar, né? E também pra fazer um detalhezinho bem legal. Essa massa rende bastante, gente. Rende muito mesmo. Né, amor? Uhum. Meu cinegrafista aqui, gente, que eu coloquei o tripé. Mas aí, como tá à noite, eu pedi pra ele segurar o celular pra ficar melhor pra filmar pra vocês, pra mostrar tudo em detalhe. Aí, ó, a gente vai pegar essa massa aqui, trazer pra cá, tá vendo? Ó. Essa massa, gente, ó, já adianto pra vocês que eu amei essa farinha de trigo, viu? Ela é muito boa. Pelo menos pra fazer pão. Depois eu vou comprar ela com fermento. Tinha, amor, com fermento dessa marca lá? Tinha. Que aí pra gente testar ela em bolos, né, amor? Que ela foi até em conta, não foi, amor? Isso. Ela foi mais em conta do que aquela que a gente compra tradicional, né? Isso. Aí, gente, aqui a gente vai fazer esse detalhe assim, ó, tá vendo? Ó, essas pequenas tiras aqui, ó, fazer um formato bem legal. Olha. Ó, que é um detalhezinho de pão, sabe? Ó, você vai só trazendo mesmo pra cá pra cima. Depois você vai ajeitando e colocando assim pra baixo dele, ó. Essas coisinhas pretas que vocês estão vendo na massa é o orégano, viu? Que às vezes vai aparecer, né? Mas é o orégano que a gente colocou no recheio, né? Tá vendo, gente, como fica, ó? A gente vai colocar agora essa massa lá na forma. E aí, vai deixar descansar por mais 15 minutos. Pronto, gente. Vocês viram como rendeu, ó? Rendeu bastante, porque esse tanto de ingrediente é pra render 2 pães. E a massa foi tão boa que rendeu vários, né? A gente vai deixar descansar aqui por mais 15 minutinhos, né, coberto. E aí depois eu trago pra mostrar pra vocês. Alguns momentos depois. Já passou 15 minutinhos aqui, né? Depois que eu coloquei eles aqui na nossa forma untada, ó. Agora, gente, essa questão. Agora é a gosto. Tem gente que polvilha não, tem gente que pincela gema de ovo, pra ele ficar com aquela corzinha mais amarelada em cima, né? Eu mesmo não gosto muito do gosto do ovo, pra mim fica muito fixado aquele gosto da gema do ovo em cima. Aí eu sempre pincelo, quando é coisas assim de pincelar ovo, essas coisas, eu sempre pincelo manteiga, margarina, sabe? Só pra dar a corzinha mesmo. Aí eu já derreti aqui a margarina, vou pegar aqui que eu botei ela em banho-maria. Ó, tá vendo? Ó, já tá derretida, só pra dar uma corzinha mesmo. E eu tô sem o pincelzinho de pincelar. Eu tinha, pra quem me acompanha há algum tempo, via que eu tinha, né? O meu kitzinho do fouet, do pincelzinho, porém, ele quebrou e eu acabei me desleixando e não comprando mais. Mas aí eu vou tentar pincelar aqui com a colher. Aqui, ó. Tá vendo? Vou passando assim, ó. Massa, tá vendo?
Só pra dar só uma corzinha mesmo. E agora, gente, eu vou polvilhar, é a gosto isso aqui, tá? Vou polvilhar o orégano por cima, ó. Eu acho, na minha opinião, que o orégano, ele dá um toque especial em massas assim, pão, pizza, até em lasanha eu gosto, que pra mim dá um gostinho mais especial. Pronto, tá vendo, ó? O meu forno já tá aquecendo, agora eu vou colocar pra assar. A gente tem que ficar de olho, né? Porque forno varia. Às vezes o meu assa mais rápido, às vezes o seu não. Mas ali quando chegar em 25 minutos, você já fica de olho. Porque é uma massa bem delicada e pode ser que ela queime se você demorar muito. Entre 25 e 30 minutos você já fica de olho, tá bom? Quando ele der uma corzinha dourada, aí já tá na hora de desligar. Quando o meu ficar pronto, eu trago pra mostrar pra vocês o resultado. E aí, como o meu forno é um forno convencional mesmo, né, de fogão, não é... Eu tenho até, ó, tenho ele aqui, ó, nem mostrei pra vocês ainda. Será aí? Eu tenho, ó, esse forninho aqui. Só que ele é bem pequenininho, gente, foi um presente do meu sogro. Ele é pequenininho, aí não cabe nessa bandejona grande. Aí eu coloquei no forno mesmo de fogão ali. E a temperatura, né? A temperatura eu coloquei 230 porque ele não é esse fogão assim, nossa, que fogo alto. Então, se o seu for um fogo alto, você coloca em 180 a 200 graus. Eu coloquei em 230. Foi em 230. Porque o meu forno, ele não é aquele forno que aquece super rápido, não. Olha só o tanto que ele já cresceu aqui dentro do forno, ó. Tá vendo? Nossa! Até emendou aquele lá que tava separado, que eu tive que cortar, que esse aqui eu fiz muito grande. Também o forno dela, o vidro não tá nem empoeirado, hein? Não dá nem pra ver direito. Está ficando assim, ó. O forno já esfriou. Agora eu vou tirar aqui um pedaço. Eita, que a minha câmera desfocou, foi tudo agora. Vem aqui. Ai, gente, minha câmera ela não tá ajudando pra mostrar a beleza desses pães. Mas, ó, tá vendo? Tão bem douradinho. Eu gosto deles assim. Pra quem gosta deles mais branquinho, é só deixar menos tempo, tá? Os meus aqui, gente, como eu falei pra você, meu forno não é lá essas coisas todas. E aí, ele durou 45 minutos. Mas se o seu forno for bom, foi que nem eu falei, você tem que ficar dando uma olhadinha uns 25, 30 minutos. Finalizo o vídeo aqui com vocês, né? Essa delícia aqui, ó, que combina perfeitamente com café. Tá, gente? É que nem eu falei pra vocês, recheio é a gosto, mas se tivesse um queijinho aí, uma mussarela, teria dado uma diferença muito grande, que o recheio teria ficado um pouco mais preso na massa, né? Como eu triturei, ficou um pouquinho solto, aí ele acaba assim, ó, saindo. Mas em sabor, eu só digo uma coisa pra vocês, só façam, porque está uma delícia. A maciez desse pãozinho tá impecável pra você tomar café da manhã, pra você comer como lanche, enfim, gente, tá uma delícia. E eu me despeço de vocês com mais esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.